Eu fico imaginando que no Catar os caras devem jogar dinheiro pro É. alto, mano. E daí eu, pô, lá, né, irmão? Lá eu. Lá Você eu- tava no Japão antes, depois você foi pra lá. Depois eu, então tudo isso eu fiz a minha vida financeira, eu fiz a minha vida financeira. Assim. Mas lá tem o lance de premiação? Tem. Dos Eu saí daqui pro mundo árabe em 2009, final, Flamengo, cheguei lá, tinha uma final. Caralho. E daí o Sheik chegou pra mim e falou, ó, é uma final importante. Cada gol que você fizer, eu vou te dar um carro. Falou pra Assim mim. logo, papo reto. É, só que, pô, eu saí do Brasil voando, Brasileirão aqui pegando fogo e lá eles voltando de uma temporada. Ou seja, eu tava fisicamente aqui. Melhor que eles. Se fosse tudo igual, já ia chegar melhor, né? Então eu cheguei voando e eles estavam engateando. Bom, fiz 3. O jogo terminou 3-3 e nós ganhamos nos pênaltis e eu fiz mais um. Foi o 5º gol. Pô, culpa lua, irmão. Deu tudo certo. Você ganhou 3 carros. Eu ganhei 3 carros. Eu cobrei 4, porque eu fiz 4 gols. Teve um de pênalti. Ele falou, pelo amor de Deus, eu sou Sheik, mas aí tu me quebra. Me ajuda. Me ajuda. Então eu ganhei 3 carros só nesse jogo. Que carro? Eu ganhei 2 Q7 Só. e um R8. Assim? Assim. Eu fui com um amigo buscar o carro, né? Porque eu pensei assim, pô, vai me dar um carro. Quando eu cheguei na agência, tava os 3 carros. Eu saí um no R8, lógico, né? O meu amigo saiu no outro. Ainda ficou um carro na agência pra buscar depois. Caralho, Os mano. caras lá tem, né? E, tipo assim, como foi a sua... Como é que fala? A sua adaptação lá. Ah, foi maneiro. É porque eu já vinha de outro país, vivendo fora E e bem tal. diferente Bem também, né? diferente. Assim, eu tinha dificuldade com o idioma. Porque quando eu morei no Japão, eu precisava me comunicar com os meninos. E vi uma puta oportunidade ali da minha vida financeira mudar, né? Porque eu ganhava aqui no Brasil a nossa moeda completamente diferente da moeda lá de fora, né? Então lá era ien, dólar ou euro, os contratos, e aqui era real. Então já existe uma diferença absurda. E eu precisava me comunicar com os caras. Então eu aprendi o japonês, fui falar o japonês. Então quando eu cheguei no mundo árabe, eu não sabia o inglês. Então eu tive que voltar a estudar e voltar a falar um pouquinho do inglês para poder me comunicar. Quando eu fui pro Japão e comecei a falar o japonês, o pouquinho de inglês que eu tinha, esquece, Esquece. acabou. Mas você sabe falar muito japonês? Pô, mano, eu me viro bem. Eu me Caralho, viro bem. porque eu acho muito Eu me viro complicado bem. a língua deles. Cara, eu me viro bem. No Mundial, por exemplo, eu fui intérprete dos caras. Caralho, que foda. No aeroporto, precisava traduzir alguma coisa dos japas, era eu que traduzia. E como que foi? Qual era o time lá nas Arábias? Nas Arábias, era o Al-Saad. O Romário tinha jogado nesse time antes. Eu tava com muito medo de ir quando eu recebi a proposta. Por quê? Bomba. Porra, bomba, tiro, sei lá. Mas era uma zona de Atentado. risco Não, ali? não era. Aí depois eu fui conhecer o país. Aí conheci, aí vi que não era nada disso. Aí fui morar num Campaldi, que é um condomínio, né? Eles falam Campaldi lá. Aí fui morar num condomínio muito seguro. E tinha tudo. E a temperatura lá ajuda, né? Porque é muito quente. E treina só uma vez por dia. À noite, 8 da noite, enfim. Eu ficava o dia inteiro fazendo churrasco. Churrasco, né, irmão? O dia inteiro. Então lá você Piscina. viveu. Lá Lá eu foi vivi. o lugar É. que você mais viveu? Lá é um jogo por semana. Nossa. Lá eu ganhava mais, treinava menos, jogava menos e me divertia muito mais. Churrasco todo dia, Todo dia? todo dia. Só que lá tem um problema, que é bebida, assim, né? Bebida é o seguinte, tem um lugar lá que você tem que comprar, você tem que pegar uma autorização da empresa e tal. Bebida você não vai ali, né, Não é na no esquina. posto. Não tem. Ah, é? Mas a minha casa era quase um depósito. Tinha. Quase uma adeguinha. Mas lá Tinha. tinha brasileiros? Na minha época tinha bastante. Tinha bastante brasileiro. É que o brasileiro foi pra lá e deu umas quebradas, né? Daí o árabe trocou, né? O árabe pegou e começou a levar os espanhóis. O brasileiro foi pra lá e tentou ser esperto. E tá, e tipo assim, uma curiosidade mesmo minha pessoal, as mulheres, a vida, como que era? Ou ia, tipo, outras mulheres lá, ou as mulheres de lá mesmo, como que era esse relacionamento? As minas? É igual aqui no Brasil?
Tá safadinho, hein? Ele é pra Tá frentinho. pra frente, Não, safadinho. tipo, pô, você falar que você fazia resenha na sua casa, era o pessoal de lá ou era só os Não, brasileiros? então, nessa época que eu tava lá, eu era casado. Ah, Mas mesmo assim, te respondendo assim essa pergunta, nessa época não tinha como. Hoje o país está mais aberto. Inclusive a Copa do Mundo agora, do próximo ano, vai ser uma Copa do Mundo diferente do que todo mundo tá achando. Eu tive lá agora, né? Fui pro Catar agora, mês passado. E assim, absurdo a maneira que o país abriu um pouco da sua cultura para receber a galera de fora. Tá próximo de Dubai.